o mito da caverna ele é muito mais subjetivo, assim, porque Platão não quis dizer que tem um mundo das coisas perfeitas, ele só quis dizer que por trás de uma palavra existe um conceito e que, baseado no conceito, a gente cria uma palavra. Eu sempre uso cadeira como exemplo, e cadeira é uma coisa legal, porque tudo que tu senta é uma cadeira? Não, você senta em qualquer lugar, você senta numa caixa, numa mesa, sei lá, qualquer canto da casa. Não é que tua casa inteira é uma cadeira, é uma casa de cadeira. Mas é um conceito, mas é bem legal. Ah, calma, antes eu acho que a gente precisa, então, entrar na historinha mesmo. O que é o mito da caverna de Platão? Tu... E o questionamento todo vem depois da questão do cara que escapou e qual que são as sombras, o que é real, o que não é real. Se a gente vive no mundo, de que mundo que a gente vive. Então eu vou me silenciar aqui pra te contar a historinha enquanto eu como minha bergamota. Tá, peraí, Bem que eu acho que não uma adianta, porque o meu áudio que tá entrando aqui não vai adiantar. Eu vou conseguir comer minha bergamota. Mas, tá, mastiga a bergamota aí. Dá uma dentada na bergamota. Não dá pra escutar tu comendo a bergamota. Eu tenho medo que pegue no áudio gravando, tá ligado? Ah, tu tem dois fones. Quando eu estudei filosofia, o professor comentou muito bem que, tipo, quando tu estuda filosofia, tem que estudar história, tá? Então, tipo, o mito do Platão, que ele conta sobre a questão da caverna, de que tem prisioneiros, que eles recebem apenas sombras de imagens que são geradas por uma luz. Então, eles estão vendo estão vendo uma sombra de algo real. Então eles têm a impressão que eles estão vendo algo, mas na verdade o que eles estão vendo é só o resultado de uma ação naquilo que eles entendem. É bem complexo. Mas uma sombra é isso, é uma luz que bate no objeto e tu vê uma imagem dela. Pode reconhecer ou pode não reconhecer, tu pode entender ou pode não entender, porque é uma sombra. Tudo depende do ângulo, tudo depende de como ela pega, da intensidade. Então, esse mito ele conta desses prisioneiros que veem sombras de coisas, de animais, de objetos, e que eles entendem aquilo como a realidade deles. Então, meio que é isso, entende? É que nem o lobisomem de perto da tua casa. Exatamente igual o lobisomem aqui da casa. Tu passa na árvore, tu vê aquele vulto, porra, lobisomem? Ou é só um galho? Que eu tô vendo. Exatamente. Tu vê uma sombra e tu vê aquilo. Algumas pessoas interpretam como o lobisomem da árvore da casa do Maurício, outras pessoas acham que é um galho. E para esses prisioneiros, só que para esses prisioneiros, a sombra é tudo que eles veem. Então é como se, por exemplo, tudo que eles veem lá são as sombras. Então para eles a realidade é aquilo. O cavalo que eles estão vendo lá correndo é o cavalo. Só que na real é uma sombra. Então, quando o mito até conta que quando um prisioneiro se liberta e ele sai e ele percebe que, cara, ele tá vendo que aquele cavalo que ele via, aquela coisa estranha, e ficava pequeno, e ficava grande, ficava na diagonal, ficava todo estranho, era um bicho grande que corria loucamente pelo campo. Ele pensa assim, cara, eu preciso avisar todo mundo. E ele corre lá e diz, pessoal, vocês estão vendo uma sombra aí, gente, olha aqui, tem uma porta gigante numa caverna e a gente tem que viver a vida. Só que os outros prisioneiros estão tão presos naquilo que é tão seguro para eles estar que eles preferem aceitar a sombra do que encarar a realidade. E aí tá, o professor meu sempre falou que quando tu estuda filosofia, tu tem que entender a história da época. Então, quando Platão começou com esses ensinamentos, não tinha muito conceito, não tinha muitos conceitos, tudo foi criado lá quase. Então ele precisou definir pro pessoal que é o seguinte, gente, o que vocês estão vendo aqui é uma coisa, mas isso é só o resultado de outras coisas. E ele sempre quis fazer as pessoas entenderem que é o seguinte, esquece o que tu tá vendo. O que tu tá vendo é algo, mas tem muitas coisas por trás disso. Então, a definição da realidade das pessoas daquela época, o pessoal achava que aquilo era uma vida perfeita, só que ele sabia que não, aquilo era só um começo, porque eles estavam iniciando ensinamentos em todas as áreas. Tipo, esses caras que eram a filosofia antigamente era tão forte
Esses caras não eram só filósofos, que nem hoje em dia que o cara é um filósofo. Os caras eram matemáticos, eram físicos, eram químicos, eram biólogos. Os caras entendiam de tudo, porque eles estudavam muito. Então, basicamente, ele queria mostrar para o povo que o conhecimento que eles tinham de, por exemplo, pegar uma coisa da época, fogo, que eles achavam que talvez era uma coisa mística, o sol, que era um deus. Se não, pessoal, peraí, vocês estão vendo uma sombra. O sol vocês estão vendo uma sombra. Por quê? Vocês não conseguem entender o que vocês estão vendo. Vocês precisam sair da caverna de vocês para ver o que realmente é o sol. Só que para te ver o que realmente é o sol, tem que abdicar que tu entende nada, que tu sabe nada, e que aquilo tem um conhecimento, e aquilo é um mundo por trás daquilo, entende? Então, por exemplo, hoje, pegar uma coisa simples, computador. Todo mundo tem computador. E a gente tem uma visão do que é um computador. Mas tu não sabe o que é um computador. Então tu vê uma sombra de um objeto que é um computador. O momento em que tu decide parar de ver essa sombra e tá, agora eu vou entender o que é um computador. Vou entender o que é essas peças. O que é a minha tela tá verde? Por que a minha tela tá azul? O que é o azul? O que é o verde? É o momento em que tu desvencilhou das amarras da tua prisão, tu foi lá e tu olhou o mundo real. Por isso que os prisioneiros, eles não querem sair, porque realmente é mais fácil tu pegar o PC aqui e jogar um joguinho, olhar o Instagram e tipo computador. O que a gente vê do computador hoje, o que a gente entende é uma sombra de muitos conceitos. Então, o Platão, ele queria fazer as pessoas assim, testar, beleza, pessoal? Tu consegue fazer fogo, tu consegue pegar uns gravetos e tacar fogo e fazer uma fogueira. Mas tu só sabe fazer a fogueira, tu não sabe o que é o fogo. Consegue replicar esse fogo em outra situação? Isso é uma coisa que a gente vê muito em várias áreas de estudo. Beleza, tu entendeu um conceito. Tu consegue replicar esse conceito? Não, porque tu não entende. Então, é essa a ideia. Tem muita gente que zoa Platão, que ele não entendia a realidade, por isso que ele criou o mundo dele. Mas ele só queria mostrar que não, peraí, pessoal, naquela época, ninguém entendia porra nenhuma mesmo. Os caras que achavam que sabiam de tudo. Tanto é que tem aquela coisa do só sei que nada sei, porque realmente eles sabiam nada. Eles estavam começando a estudar. Por isso que era interessante quando eles pensavam o que era uma caveira, o que era uma mesa. Porque eles precisavam entender como é que o raciocínio e a lógica funcionavam para poder pensar. Por isso que hoje em dia parece papo de tio bêbado. Porque é tão básico para nós, mas para eles não era. É que nem tu querer fazer alguma coisa complexa hoje. Por exemplo, eu que estou estudando programação, eu vou lá e faço um programa rapidinho. Mas pros caras que começaram lá atrás, botando um monte de 0 e 1, era o caos. Fazer uma linha era horrível. Pra mim é fácil, eu digito. Mas tem tanta coisa por trás que hoje eu só vejo uma sombra. Mas por trás da sombra tem um mundo. Não sei se eu fiz me entender. Sim, eu vi que o mito mesmo, a metáfora por trás do mito vem muito sobre Sócrates, né? Que era o... Sobre Sócrates, que tentou trazer esse conhecimento para as pessoas e as pessoas não aceitaram muito bem isso. E que a morte, então, de Sócrates tinha sido essa metáfora, sabe? Como se o Sócrates estivesse saindo dessa caverna e querendo chamar as pessoas para ver esse outro lado. E teve o mesmo fim do cara daqui que saiu da caverna, né? Isso é uma questão que até hoje em dia tu vê muitas pessoas que é difícil, por exemplo, muitas pessoas aceitarem que são, entre muitas aspas, burros, entende? Então, na época de Sócrates, tinha muitas pessoas que se diziam gênios, que não, eu entendo o conceito disso, eu sei isso, eu sou o cara disso. Só que elas não aceitavam ser confrontadas, né? Então, muitas ideias deles, por isso que tinha aquela frase clássica do só sei que nada sei. Porque ele entendia que, tipo, só sei que nada sei. Eu não entendo disso. A gente pode conversar disso. Muita coisa remete a diálogo, a gente pode debater. Eu não entendo nada de vinho, mas a gente pode trocar uma ideia e chegar numa ideia. Agora, quando tu chega e diz, não, eu entendo de vinho. Eu sou o cara que sabe de todos os vinhos, eu entendo tudo de vinho e ninguém não evolui. Então eles propunham muito diálogo e
Tu entender que tu não sabe de nada e tu precisa estudar. Isso é bem legal. Porque quando tu pega só as frases deles, fica meio tipo estranho. Como assim só sei que nada sei? O cara era considerado um gênio, mas chegava e falava que sabia de nada? Como assim? Mas na verdade ele quer dizer que, meu, eu não entendo disso. Mas a gente pode trocar uma ideia, eu e tu. Eu trago a minha visão, trago a tua visão, e a gente chega num conceito final quando vê. Sim, eu acho que refletindo assim sobre tudo, né? Entendendo o conceito da época, por exemplo, e o mais que ele quis dizer sobre isso, de tipo, como tu falou, por trás dessas sombras tem muito mais, tem tu não consegue, por exemplo, o que eu ia dizer mesmo? É que agora misturou um monte de informação no meu cérebro aqui hoje e não parou de funcionar. Um minuto. Deixa eu reiniciar o sistema. Relaxa. O assunto é propenso a isso mesmo. Vamos lá. Enfim, eu acho que esse mito da caverna, ele traz muita reflexão, assim. Não só sobre isso, que é o que, né, a gente acredita que é o que ele queria passar, de que há um mundo sensível e um mundo suprassensível, uma coisa assim, que é, Ah, por exemplo, a matemática, né, números. Tu não vê um 3 por aí andando, mas tu sabe que aquele número existe, então tem tudo muito mais por trás, tem um universo e tudo mais, mas a gente também pode aplicar isso na nossa vida numa forma social, assim, porque a gente vê todos os dias muitas pessoas que não querem sair das próprias cavernas, que é a nossa zona de conforto ali. A gente tem o nosso preconceito moldado, e eu não tô falando só de preconceitos, mas preconceitos mesmo. E a partir da nossa vivência, a partir da nossa história, das nossas experiências, as outras coisas também acabam se tornando uma projeção, porque a gente não viveu aquilo, a gente não pode opinar sobre coisas que a gente não tem uma vivência. Mas as pessoas não, elas distorcem muito isso de achar que estão certas sobre tudo e não aceitarem essas opiniões divergentes da delas porque, enfim, ela não conhece isso, então ela não sabe opinar e aí ela simplesmente acredita que isso não existe ou que é do jeito que ela vê. E não existe um debate sobre isso. É um eu tô certo e um eu tô errado o tempo todo. E as coisas não são assim. Não existe um certo e um errado. Não existe um bem e um mal que nem pregam pra gente desde sempre. Tudo é um nuance. Tudo é, sabe, Existe muitos nuances entre o bem e o mal. E ninguém é 100% bem, ninguém é 100% mal. Ninguém tá 100% certo, ninguém tá 100% errado. E, enfim, eu acabei refletindo muito sobre isso também, além das outras coisas. isso é uma frase que eu acho que eu vi num filme, em algum lugar, um livro, que é: a vida não é preta ou branca, a vida é cinza. Não é extremo. Não tá sempre certo ou errado. Tá cinza, tá ali, tá aprendendo, tá acontecendo. O mundo é maior que o teu quarto, como diria a música. Sim. Eu acho que o problema é que muita gente prefere estar certa do que. Prefere achar que tá certo, no caso. Do que. Essa é uma coisa que, na verdade, não é achar que tá certa. A pessoa prefere demonstrar que tá certa, mas que ela não esteja certa. Isso é uma coisa que eu aprendi, que uma das coisas que eu dei utilidade a redes sociais, por exemplo, é trazer vivências de outras pessoas pra minha vida. Então, situações que eu nunca vou viver, beleza, eu nunca vou viver essas situações, mas tem pessoas que vivem e que expõem as situações e falam como se sentiram e o que fizeram. E eu posso trazer essas situações pra mim e pelo menos entender que, beleza, pra mim isso não existe. Mas para as pessoas existem, essas coisas acontecem, são sérias, têm importância. Então, acho que essa questão de que esse mito mostra que tem muita coisa que tu acha que tu vê, mas que na real não é bem isso. Tipo, não é o que tu tá vendo.
Existe muita coisa fora do que tu vê. É difícil às vezes tu tentar ver. Ah, é que o ser humano, ele é muito egocêntrico, né? A gente acredita que é o centro do universo e que o universo existe para nós. E não é assim. Nós somos animais como os outros, que a gente, sei lá, tipo, eu tô A gente teve tentando não sorte. ofender seres humanos, tá? Com licença. É que, na verdade, o conceito meio que científico é exatamente a gente teve sorte. A gente teve muita sorte. Mas também não significa que não existem outros seres por aí e que a gente é único e que só porque a gente, eu vou botar muito entre aspas, pensa, a gente é melhor que os outros animais que na real, se a gente parar pra pensar, esse é o teto que eu tenho, tá? Mas pra mim, eu acho que qual é a palavra? Racionalidade que o ser humano prega é, na real, que a gente meio que meteu o louco, né? Porque nós somos os únicos animais que, em vez de estarmos preocupados em manter o ecossistema, como os outros, que tem ali seu ecossistema e bababá, não, a gente tá preocupado com o dinheiro, que é uma coisa que a gente inventou, e tá. É os únicos animais que estão literalmente destruindo o planeta, sabe? Então, por que que a gente acha que a gente é tão melhor do que os outros bichos, sabe? Eu não entendo isso. Se eles estão realmente tentando manter o lugar onde a gente vive, sabe? Mas enfim, isso é um outro teto, isso é uma outra. Mas, Não era sobre isso que mas eu a gostei. gente ia falar hoje, mas Ah, só entrou no contexto. mas eu gostei desse teto, anotar esse teto aí, que é bem legal. Polêmico, bem polêmico. Daí a gente vai entrar na polêmica, mas é legal. Mas, enfim, eu acho que a gente tem essa ideia de ser o centro do universo. Então a gente tem muita dificuldade de se colocar no ponto de vista da outra pessoa. A gente consegue, por muita gente, né? Nós conseguimos nos relacionar com os sentimentos das outras pessoas, né? Isso é normal. Não significa que porque eu não passei pelas mesmas coisas que tu, que as coisas que eu passei não vão se relacionar com o sentimento que tu tem, sabe? Então eu acho que isso é muito normal. Principalmente, assim, vendo do lado mais artístico, né? Que eu tenho, assim, da arte mesmo, de tu olhar uma arte e tu vai se relacionar com ela. Mas isso vão ser os teus sentimentos, não significa que seja exatamente o que o artista quis passar, mas tu se relacionou com aquilo. E é a mesma coisa, eu acho, o mito da caverna, né? Porque tu vai se relacionar e vai te fazer refletir sobre coisas da tua vida, sabe? E na verdade, filosofia é meio que sobre isso, né? Tu refletir. Então, eu achei muito interessante, assim, porque são coisas que a gente consegue aplicar no dia de hoje. Exatamente porque o ser humano parece que ele evolui e ao mesmo tempo não, sabe? É que é muito estranho quando tu se tira do centro. E então, por exemplo, o ser humano se tirar do centro. Tanto é que o ser humano achou que era o centro do universo por muito tempo. E os caras que diziam que a Terra não era centro do universo meio que foram queimados. Então, tipo, é estranho. E quando tu vai escalonando isso, tá, beleza. Eu não sou o centro da galáxia fisicamente falando. Só quando tu vai afunilando, mais fica mais pesado ainda, porque daí tu para e pensa, tu não é o centro do mundo, tu não é o centro disso. E quando tu para e pensa assim, meu, a minha vida não é o centro do mundo e que as coisas não acontecem pra mim, é muito estranho. Porque isso é um exemplo que eu dou muitas vezes quando tu vai conversar com um amigo teu sobre problemas. Aí tu chega e fala um problema, tipo, hoje o meu dia foi ruim porque. Eu vou citar um exemplo aleatório. Meu chefe é chato e me incomodou o dia inteiro. Aí teu amigo fala assim, beleza, mas pelo menos tu tem um emprego. Aí você fala assim, porra, cara. Isso até um exemplo que eu dei uma vez, tipo assim, tá, meu, beleza, se eu quebrar teu braço, dói?
Aí o cara fala, dói, tá? Se eu quebrar o teu braço, quebrar 2 braços daquele cara ali do lado, o teu braço vai parar de doer? Não para. Porque tu não é o centro do universo. Cara, todo mundo tem problemas, a gente só quer falar. Só que é difícil para as pessoas se tirarem do centro. É difícil tu entender que o mundo não foi feito pro ser humano, que o universo não gira em torno do ser humano. Então, esse mito, ele busca te mostrar que o que tu vê não é a realidade. O que tu tá vendo aí, tem muita coisa por trás. Isso é muito legal. Eu gosto muito de filosofia porque ela te abre, porque a filosofia é meio que é a arte de pensar. E quando tu para e pensa assim, tá, beleza, eu tenho esse conceito aqui. Mas será que esse meu conceito não é um pré-conceito? Eu entendo realmente desse assunto para poder ter essa opinião? Eu posso chegar e falar que esse vinho que eu tô tomando é ruim? Por que eu posso falar que esse vinho é ruim? Eu tomei todos os vinhos para saber se esse vinho é ruim? Não. Eu tomei esse vinho aqui mais 3. E quando tu traz isso para outros assuntos mais fortes, tu fica mais pesado ainda. Acho que por isso que as pessoas não querem se desvencilhar das amarras, como muito disso. Porque é difícil mesmo tu quebrar como, por exemplo, pega um conceito que foi te passado desde pequeno e tu quebrar esse conceito depois de, sei lá, 30 anos da idade, foi difícil. Por mais que tu veja muitas coisas, tu pensa, não, mas pera aí, a vida inteira eu escutei isso. Não, tá errado. E tu ignora muita coisa. Então a ideia é essa, tipo, o cara se desvencilha das amarras, vê que tem um mundo por trás daquelas coisas que ele vê, e pensa, pô, vou lá avisar o pessoal, meu, tá perdendo muita coisa. O pessoal não quer, porque a vida inteira deles foi isso. Isso é uma coisa que eu sempre tento trazer quando eu puxo assuntos mais pesados com conhecidos. Que eu sei que as pessoas viveram a vida inteira com conceitos estabelecidos que é assim a vida. E aí eu trago, por exemplo, a vida não é assim, a vida é assado. Então eu sei que eu não posso chegar, meu, a vida não é assim assado. Eu tenho que chegar meio que, digamos, pisando em ovos. Porque o ser humano é extremamente, como tu falou, egocêntrico. E a gente não sabe separar também gosto de o que, tipo, não é porque tu não gosta de uma coisa, por exemplo, tu diz esse vinho é ruim, mas eu tomo vinho e eu gosto do vinho. Então esse vinho não significa que o vinho é ruim, significa que tu não gosta desse vinho. E tá tudo bem tu não gostar desse vinho e eu gostar desse vinho, sabe? Porque nós temos gostos diferentes, nós temos perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes. E como tudo, né? Algumas pessoas são alérgicas a algumas coisas, algumas não são. Então, a gente... O gosto, a opinião, o pensar é o que torna a gente muito único. E as nossas vivências é o que torna a gente muito único. Então, tá tudo bem tu gostar ou não. Agora, conhecimento e se esforçar para entender eu acho que básico, assim, porque se colocar no lugar do outro, sabe? Eu perdi a linha de raciocínio agora, porque eu ia entrar num caminho e eu perdi ele, assim, fui reto. Existem gostos e existem, tipo, coisas que não são para ser opiniões, não são para ser gostos, porque a realidade, a tua realidade é uma e a realidade da pessoa é outra. Então, como é que eu posso explicar isso? Existe ali o teu gosto, existem coisas que não são tua opinião, tu não tem que dar opinião, porque simplesmente não cabe a ti, sabe? Por exemplo, eu tô tentando dar exemplos que não são muito polêmicos, mas todos muito são. Então. Não, eu entendi. Tipo, usando o vinho como exemplo. Digamos que eu gosto de vinho seco. Adoro vinho seco. Eu sei que tu gosta de vinho suave. Então, beleza. Aí eu vou fazer uma festa e eu vou te chamar pra festa. Eu sei que tu gosta de vinho suave. Só que eu só botei vinho seco porque eu gosto de vinho seco. Aí tu chega na minha festa e tu fala que a minha festa tava uma merda, porque só tinha vinho seco. Sendo que a festa foi toda produzida, teve música, teve banda ao vivo, teve assim, ó, incrível. Mas tu foi lá no teu Twitter e tu tweetou que a minha festa tava uma porcaria. Só porque não tinha teu vinho.
Entende? Tu pegou todo um evento, uma construção com muitas coisas e tu detonou ela porque não tinha o teu vinho. Então, isso é quando tu pega a tua opinião pessoal. Por exemplo, como o contrário, tu fez uma festa, tu só vinho suave, eu fui lá e tive uma ressaca no outro dia horrível, porque o teu vinho era suave, me quebrou a cabeça no outro dia. E aí eu fui lá e te detonei, assim, né? Mas pá, a festa do caos lá tava uma porcaria. Só porque não tinha o vinho. Então as pessoas pegam uma ideia e elas se apegam a essa ideia. É tipo o cara chato do rolê que tocou funk e ele ficou reclamando sentado porque ele gosta de rock. Ele estragou o rolê, ele ficou o dia inteiro enchendo o saco. Ah, mas essas merdas, essas músicas, encheu o saco o tempo inteiro, sabe? Então, quando tu escalona isso pra outras coisas, é que aí que tá. Enquanto, por exemplo, música e vinho são assuntos leves, mas à medida que esses assuntos se escalonam pra coisas mais pesadas, as atitudes ficam mais pesadas e ficam mais sentivas. Por exemplo, tu reclamar do meu vinho, beleza, usar o teu. Eu reclamar do teu vinho, beleza. Tu reclamar da minha música, show. Agora, as atitudes escalonam em quão pesados os assuntos são pra quem tá vivendo aquilo, entende? Então, achei que nem tu quis falar que, por exemplo, beleza, mas pô, para um pouquinho. Tá, tu não gosta do vinho, beleza? Então não bebe. Tá, mas pô, curte a música. Curte o ambiente. Pô, o cara fez um trabalho incrível com arte, botou um artista lá fazendo desenho. Tá, tu não gosta do vinho? Cara, não bebe. Se tu não gosta do vinho, não bebe. Toma água, toma suco. Mas curte. Mas sim, Mas né? eu não sei se a minha linha. Porque eu entendi onde a ideia que tu quer puxar, só que eu entendi que tu não quer entrar porque vai gerar polêmica. Por isso que eu tô tentando trazer pra vinho e música. É... Porque, Mas enfim, eu vou mudar de assunto. Porque antes que a gente comece a entrar muito numas polêmicas se a gente desnecessárias. entrar em assunto polêmico, a gente vai escalonar, vai ladeira abaixo e a gente vai poder publicar isso aqui. Mas enfim. Eu acho que a nossa geração, a nossa e a daqui pra frente, vai ser muito mais fácil pra gente. Digamos assim, eu vou fazer uma metáfora dentro da metáfora. A gente, digamos, sai da caverna. E aí a gente chega num vilarejo. E aí a gente acredita que aquilo é tudo que existe. E a gente não vai mais pra frente. Então eu acho que esse conhecimento e sair da zona de conforto é uma coisa diária. Precisa sair da tua zona de conforto todos os dias para crescer como pessoa. Tu precisa se questionar, tu precisa conversar com pessoas que têm opiniões diferentes da tua, para te fazer pensar e se colocar em outras posições, se colocar em outros pontos de vista. Porque daí tu vai indo sair daquele vilarejo e vai ir para uma cidade e aí vai conhecer um país inteiro. E daqui a pouco, sabe, a gente tem um universo para explorar, um universo. Então é tudo muito grande, assim, essa é uma visão que eu tenho. E eu acho que as nossas gerações agora, a nossa e as para frente, nós somos a geração dos inquietos. A gente não aceita Ai, é isso porque é isso. E deu. A gente não aceita isso. Ah, tu vai ficar nesse emprego, mesmo que tu seja humilhado todos os dias, mesmo que o salário seja horrível. Tu vai ficar porque tu precisa de um emprego. E a gente tem mais dificuldade de aceitar isso. E a gente corre mais atrás do que a gente quer. Falei a gente sem parar, mas entendeu? Nós nos preocupamos mais em sair da nossa zona de conforto em busca da nossa felicidade. Enquanto a geração dos nossos pais e mais para trás, eles procuravam muito por estabilidade, né? E como a gente não tinha, eles não tinham na época celular, internet, que tu podia ver o mundo lá fora, eles ficavam presos naquilo e aquilo tava tudo bem. E a gente nós não queremos isso, nós queremos mais. Eu conheci o outro estado, mas não, eu quero mais, eu quero conhecer outro país, sabe? E eu acho que é muito bom que isso tá acontecendo, porque
faz com que as pessoas se questionem mais sobre as coisas, pesquisem mais, tenham mais conhecimento, aprendam que a gente não é o centro do universo, sabe? Exatamente isso. Exatamente isso. Eu não consigo falar disso sem puxar outros assuntos. Porque foi o que eu tentei fazer com o Instagram e coisa, e é isso. Usar a internet e esses meios pra te ver um mundo que tu não vê. Não consigo não dar exemplos pesados pra isso. Que foi o que eu fiz. Então, tipo, eu não consigo puxar um exemplo simples, assim, falar. Mas uma coisa que, linkando um pouco com o que a gente falou no outro dia, essa percepção do passado, presente e futuro me voltou nesse tema, assim. Porque eu acredito que nós ainda estamos muito presos no passado, sabe? Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era no ano passado. Talvez eu não seja mais a mesma pessoa que eu era 3 dias atrás. Porque meu pensamento mudou, eu aprendi mais coisas, eu tô todo dia aprendendo coisas novas. Seja ali ouvindo um podcast, seja vendo um react de Mukiranas, onde eu descubro coisas que eu não devo fazer nunca. Então, tu tá aprendendo, tu tá conhecendo coisas e isso é muito mais interessante, sabe? Então, eu me peguei pensando, assim, esses dias eu tava triste, assim, porque eu fiquei enrolando pra fazer as coisas pra nós e os roteiros, porque eu tenho muita dificuldade de sentar e focar numa coisa que eu tô fazendo e estudar sobre aquilo. Porém, minha gata me puxando. Porém, a minha namorada falou uma coisa, ela disse, mas todos os dias tu tá aprendendo uma coisa nova, porque tu tá ouvindo coisas novas, tu tá ouvindo histórias novas, tu pesquisa outras coisas, sabe? Então, eu escuto muito podcast de crime e eu aprendi muita coisa com isso, sabe? Aprendi como me cuidar mais, como tentar ser mais atento com algumas coisas e algumas questões. E, ao mesmo tempo, tudo que a gente escuta é aprendizado. E aí, quando ela me trouxe isso, eu pensei, realmente, sabe? Eu tô me esforçando em achar um assunto e aí pesquisar sobre ele quando eu posso estar trazendo coisas que eu já estou vendo, sabe? E que eu acho interessante trazer. E foi por isso que eu meio que mudei um pouco a ideia do que a gente queria, mas e fui para um outro lado, porque aí eu comecei a ver coisas que eu achava interessante e pensei, tá, por que não, sabe? Eu acho que esse é um problema que eu e tu, nós temos isso. A gente quer sempre fazer mais. A gente nunca olha porque a gente já fez. Eu tava conversando com uma menina no Tinder e eu comentei que, tipo assim, hoje eu vou deitar cedo porque eu tô cansado, mas eu estudei pouco. Aí na hora eu pensei e eu comentei para ela assim, não, peraí, eu estudei 2 horas de programação, 1 hora de inglês, 1 hora de guitarra. Porra, 4 horas de estudo, eu estudei pouco, da onde? Então, isso é uma coisa que a minha psicóloga comenta muito. De eu comentar que, tipo assim, eu sinto que eu não fiz muita coisa essa semana. Ela falou assim, mas tu não fez muita coisa, tu estudou 3 horas por dia, tu estudou música, e aí no teu Instagram tu fica estudando, lendo um monte de coisa, e assim, tu não fez nada mesmo? Eu falo assim, não, peraí, eu fiz, e eu aprendi isso e aquilo. A gente não consegue olhar pra dentro e ver assim, não, peraí, eu fiz coisa, eu melhorei. Porque às vezes até, no meu caso, principalmente por estar ainda em Cachoeira, tu vê que é uma mentalidade que é muito presa, né? De pessoas que tu dá um rolê, tu convive com as pessoas e tu quer trazer um novo. No meu caso, eu quero trazer um novo Maurício, que tem outras visões, outro mundo, mas tu bate com conceitos que são antigos. Aí tu quer chegar com uma nova visão e a pessoa tem aquela visão tua de 10 anos atrás. Tu fica assim, não, meu, eu não sou mais daquela pessoa. Eu não acho essa piada engraçada, mas eu não acho isso legal, eu não gosto disso. E isso é legal, isso é bom. Incomoda. No momento nos incomoda, a gente acaba ignorando e às vezes até regredindo um pouco, mas
A gente parar e sentar e pensar assim, não, pera aí, eu tô melhor agora, eu tô bem agora, eu aprendi, tô melhor. E, tipo, esse mito da caverna, ele é pra isso mesmo. Porque a ideia dele é te fazer questionar. Porque é o que ele queria fazer. Se, meu, se questiona o que tu tá vendo da tua realidade, tipo, deixa eu tentar pensar alguma coisa não polêmica pra fazer. É a mesma coisa que a gente falou no outro episódio que o Ayrton sempre nos dizia. Quem tem uma dúvida e não questiona aqui é bullshit, não quem tá aqui questionando. Exatamente. Esses dias eu conversei com uma guria e eu tava explicando os negócios de física, de como astros funcionam. Eu sou burra. Eu falei assim, não, tu não é burro, tu tá perguntando. Burro é quem acha que tipo, que... Pior é que eu eu vi o tava que eu ia falar. pesquisando, e aí eu comecei pesquisando por. Aí o negócio das palavras, por exemplo. Daí, significados das palavras eu tava pesquisando. E aí eu caí numas aulas de português. Daqui a pouco eu caí numas aulas de português do pessoal terraplanista. Que tava explicando as coisas baseadas na Bíblia. E eu fiquei, meu Ah, Deus, quão fundo da internet eu saí. tu deu Eu num vou mundo dormir, que eu não sabe? queria entrar. É que aí que tá. Eu acho que tu vai cortar essa parte. Provavelmente vai cortar, mas quando tu coloca muita religião, quando tu coloca religião no assunto, tu coloca barreiras que tu não pode passar. Então, quando tu bota, por exemplo, a Bíblia no assunto, tu bota barreiras que tu não pode passar. E às vezes são barreiras que não é a Bíblia que tá te dizendo, é alguém que diz que deu a Bíblia e tá botando uma barreira para ti não passar. Então, por isso que o pessoal defende Estado laico, por isso que a universidade não pode ter religião, porque quando tu bota conhecimento, tu bota qualquer barreira, seja de religião, de opinião, tu mata o próprio conhecimento. Por isso o mito da caverna. Ele tá te dizendo que, cara, uma pessoa que vive na religião, que tem aquelas sombras que ela vê, pô, ela não tá vendo a realidade. Uma pessoa que se bota uma barreira de que, ai, eu não posso conviver com uma pessoa que usa camisa vermelha. Se a pessoa usa camisa vermelha, ela vai pro inferno. E dane-se. A pessoa boa, ajuda os pobres. Usou camisa vermelha, vai morrer. Vai pro colo lá do parede mijada. Não tem. Então, por exemplo, quando tu bota uma barreira dessas, é porque tu tá vindo uma sombra. Então, quando tu entende que, não, peraí, é só uma camisa, tu tá te desvencilhando da marra, tu tá saindo da caverna e vendo, não, peraí, essa pessoa ajuda todo mundo na vizinhança, essa pessoa é boa, só que ela usa uma camisa vermelha. Não importa a camisa dela, não importa a camisa dela. O que importa é que ela é uma pessoa boa, ela não machuca ninguém, ela vive a vida dela, não me incomoda, não me enche o saco da minha vida. Então por que eu tenho que me importar se a camisa dela é vermelha? Se quiser usar uma camisa amarela, azul, verde, uma cor exótica que eu nunca vi na vida, beleza, sabe? Acho que os outros assuntos já puxaram para isso e esse vai puxar igual. Se as pessoas olhassem mais para si em vez de olhar para os outros, o mundo era um lugar bem melhor. Porque a gente também tende a não gostar de pessoas que lembram de coisas que a gente não gosta na gente. E não, eu não tô falando que todo mundo fóbico é gay, não é isso que eu tô falando. Mas coisas simples, assim, tô falando de, sei lá, coisas simples mesmo, atitudes, sabe? E aí tu, aquela pessoa, ou por exemplo, tu aprendeu ontem que tal coisa é errado. Daí tu vai sair na rua, todo mundo, uma palavra forte, uma outra palavra. Sai na rua xingando todo mundo que tá fazendo aquilo que tu aprendeu ontem, sabe? Então tenha também calma com o outro. Eu, particularmente, fui me tornando. Quanto mais idade eu tinha, mais eu fui tipo, me tornando um pouco egoísta. Porque não é egoísmo em si, mas é porque eu comecei a me preocupar mais comigo e com o que eu queria das coisas.
Porque se eu tiver, tipo, fazendo só pelos outros o tempo todo, qual vai ser a minha história, sabe? E quando eu vou encontrar a minha felicidade. E eu não posso ser assim. Então eu parei e comecei a tentar me descobrir quem eu era, o que eu queria da minha vida, sabe? E comecei a dizer não para algumas coisas que eu não queria. Coisas até simples, tipo, vamos sair no sábado? Não, porque eu gosto de ficar em casa. Mas tá tudo bem, que a gente não precisa deixar de ser amigo porque eu não quero sair no sábado, ou porque eu não gosto de sair de casa, ou porque várias outras opções. Não, não é isso, entendeu? A gente pode continuar sendo amigo e dividindo coisas e. Enfim. Mas a gente vai ter opiniões diferentes sobre algumas coisas e que tá tudo bem. Eu tinha essa muita preocupação de ter que concordar com tudo que me diziam que eu tinha que concordar. Como ontem minha mãe me ligou e perguntou: tu gosta de maçã do amor? Eu disse: eu não sei, eu nunca comi. E ela disse: tu nunca comeu? Eu disse: não, porque quando tu era criança tu me disse que era ruim. Então eu nunca comi. Aí ela: ah, realmente, né? Que eu não gosto. Daí eu acabei nunca comendo, agora não posso porque tem 2 piercing na boca, vai me machucar um pouco. Mas enfim, e eu me preocupava muito nisso, de até quando a gente fala sobre assuntos pra falar, e o que a gente falou mais cedo, eu me preocupo muito em tipo, ai, mas se eu não agradar, e às vezes eu preciso pensar, tipo, tudo bem se eu não agradar todo mundo, ninguém vai agradar todo mundo o tempo todo. E eu tenho as minhas opiniões, e se a minha opinião estiver errada, eu tô ok com a pessoa me dizer, não, tá errado por causa disso. Mas eu não quero que a pessoa venha e me diga isso me atacando, eu quero que a pessoa também me diga isso de uma forma tipo, olha, eu entendo o teu ponto de vista porque tu não viveu isso, mas tá errado tal coisa. E eu vou dizer, beleza, eu vou pensar sobre isso, sabe? E então eu tento fazer isso com os outros, sabe? Não sair brigando e chorando porque a pessoa disse algo que eu acho que tá errado, sabe? Porque eu preciso entender o porquê que ela acha que isso tá certo. Então, isso me fez pensar muito durante a vida, assim. E me fez mudar muito e me preocupar um pouco mais comigo mesmo, porque eu só aceitava ter que agradar todo mundo e acabava não tendo opinião verdadeira sobre nada, sabe? Que hoje em dia isso mudou bastante. Né, eu te entendo. Eu acho que eu tenho muito isso sobre muitos assuntos. Eu evito, até por onde eu trabalho, eu evito criticar muitas coisas porque eu penso, meu, isso tá errado. Mas eu sei que se eu criticar aquilo, assim, tô ferrado. Eu vou ter que aturar tipo, um mundo na minha cabeça. Então, por isso que às vezes eu começo assim, não, certos assuntos não tem como não entrar com os dois pés alto num tema que a gente vai falar e que quem escutar vai reclamar. Porque eu sempre digo, as pessoas na internet, elas não querem entender um assunto. Elas querem estar certas. Então, se eu falei que o meu vinho tá ruim, vai ter alguém que vai escutar e não vai nem saber o que eu tô tomando. Vai simplesmente chegar e falar que o meu vinho é bom quando não tem nada de vinho. Então, enquanto tu traz isso pra mais coisas, fica pior ainda, porque é que nem tu falou, as pessoas valorizam muito mais o ego do que o bem-estar dos outros. É mais fácil tu ser egocêntrico do que ter empatia. Então, pra mim, é melhor deitar de noite sabendo, pô, eu ganhei aquela discussão, do que, pá, eu tava errado, eu agi a minha vida inteira errado e agora eu preciso entender que isso é errado e eu vou mudar. E botando um pouco de assuntos polêmicos na conversa, tipo, muita coisa que eu li, entendi, eu vi que eu pensava errado e que eu tava errado. E foi difícil, porque todo dia eu lia aquilo e pensava assim, não, mas isso é bobagem. Aí eu dava dois descidas e pensava, não, mas peraí. Eu voltava, eu relia, e pensava, não, mas peraí, tem gente que vive isso. Não é porque eu não vivi, porque eu não conheci,
Que isso tá errado? Que não é real. Mas Oi? Que não é real. Exato, que não é real, que não existe. Ah, isso não existe. É frescura. Aí disse, não, peraí. Não existe pra mim. Pra mim não vai existir mesmo. Mas pra essas pessoas, então, volta lá. Eu voltava e lia de novo. Aí eu abria de quem escreveu. Aí eu lia assim, tá? Essa pessoa vive isso todo dia. Então isso é real, não pra mim, mas é pra ela. E eu acho que essa questão do ego é o que quebra muitas coisas. É que nem tu falou lá atrás, de que por que o ser humano ele é o único ser que não pensa no ecossistema e pensa em dinheiro? Porque o alimento, para ele, tá garantido se ele tiver dinheiro. Então, por exemplo, para um leão, ele precisa ter água e alimento. E ele precisa que o ecossistema esteja bom para ter outros animais, para ele ter o alimento, e que o rio esteja bom para ele ter água. Só que o ser humano, se ele tiver dinheiro, ele consegue água, ele consegue alimento. Então o dinheiro tem mais importância que o alimento e que a água. E como ele se coloca como centro do universo, porque o ego dele é o maior, ele se valoriza mais e bota o dinheiro acima, porque o dinheiro consegue essas coisas. Então, para ele, se ele devastou uma área, azar, porque ele tem dinheiro e o dinheiro vai comprar essas coisas. Então, ele consegue a sobrevivência com o dinheiro. Então, nós nos tornamos essa coisa que devasta, porque para nós é fácil conseguir, se a gente tiver dinheiro. Eu acho que o que eu falei ali, que eu fiz com a minha forma de pensar, né? E a minha forma de viver, digamos assim, quando eu digo que eu fiquei mais egoísta, é porque eu me tirei do local de centro do universo e me coloquei como protagonista da minha vida. Mas eu entendi que eu sou protagonista da minha vida e só dela. E que cada um é o protagonista da sua. E é aquela velha história de, tipo, a tua liberdade acaba quando começa do outro, sabe? Então, eu fui entendendo isso e pensando mais sobre isso e tentei, tipo, melhorar como pessoa nesse sentido, sabe? De, tipo, a minha vida só eu tenho controle, só eu posso fazer ou desfazer as coisas dela. Então eu preciso focar em mim para viver. Mas para isso é óbvio que eu preciso também entender que o outro vive outra coisa. E que eu preciso, às vezes, saber sair desse meu local e me colocar no local deles, sabe? Pra não só pessoas, né? Até como bichos, às vezes as minhas gatas, sabe? Eu tento me colocar no lugar delas de alguma forma, assim, quando eu tô brabo, quando elas estão incomodando. Então, é, é isso, eu acho. Mas é justíssimo, porque cada ser no mundo ele tem a sua. É como se tu pegasse aquela lei da física, que dois objetos não ocupam o mesmo lugar. Cada ser tem a sua área, cada um é aquilo. Então a minha área é essa, a tua área é essa. As minhas coisas estão aqui, o meu mundo é aqui, as coisas que me afetam são a mim. E o dia em que eu entendi que, eu não, não é que eu não posso depender de alguém para conversar, eu não posso, eu tenho que entender o que acontece comigo para mim precisar fazer isso. É que nem uma vez teve um meme que eu ouvi uma vez um grupo de jogo, que era um cara fazendo piada sobre alguém que faz pré-compra de jogo, que é quando tu compra um jogo antes dele lançar. Tipo, paga muito caro. Então, tipo, só que no exemplo era um desenho de um guri, tipo, o clássico dos anos 90 que sofria bullying. Que era o guri gordinho nerd que sofria bullying. Então, esse guri nerd fazia bullying com o guri que fazia pré-compra do jogo. E essa ideia é, tipo, a pessoa se sentir superior à outra. E o momento que tu entende que a vida não é uma competição, todo mundo fudido. A gente precisa entender com a gente. E depois ter uma convivência com os outros. Por isso que esse ano eu decidi focar em estudo e trabalhar e, tipo, não pensar em, sei lá, num relacionamento ou algo assim. Porque eu preciso entender
que se passa comigo, pra mim me entender, pra mim ter a minha vida, pra mim ter para mim saber o que o Maurício é, o que eu penso, o que eu quero, pra num futuro talvez eu achar uma pessoa que também entenda e conviver junto, entende? Não é aquela ideia do vou achar alguém pra me completar. Não, eu sou completo sozinho. Mas eu achei alguém que tá ali e a gente tá vivendo junto. É meio maluco. Eu até nem sei, ainda não, eu não consigo achar palavras pra explicar essa ideia, ainda tô formatando ela. Mas eu acho que tudo volta naquela ideia de que empatia, né? Tipo, tu olhar pro lado e tu pensar assim, a situação do outro não é a mesma minha. Então eu não posso julgar o outro baseado nas coisas que eu passei, porque a vida do outro é a vida dele. Bom, acho que a gente fugiu bastante do assunto, mas eu acho que foi um papo bem legal. E eu acho que é isso. De gravação, acho que foi. Ou tem mais É alguma que coisa? não, é que o foda é que assim, ó, é um assunto muito aberto, porque ele é muito livre de interpretação. Tu pode interpretar ele de uma forma literal, que nem eu comecei, de que as pessoas não entendiam das coisas, e ele quis mostrar que elas não sabiam. Mas tu pode colocar da maneira que tu colocou, mais aberta, de que a tua vida não é o mundo. Então, tipo, dá pra te abordar isso aqui de tantas formas. Dá pra rolar uns 3 papos isso aqui. O problema é que a gente vai sempre puxar para assuntos que a gente não quer colocar no momento, na conversa. Não tem, tipo, a gente não puxou por esses assuntos porque a gente teve muito autocontrole. Você até Sim. puxou no meio, mas eu sei que vai ter edição depois. Mas, tipo, não adianta. É que quando a gente entra em questões de empatia, de pensar no outro, a gente sempre entra em coisas que tu viveu, que eu estudei, que a gente entende, que a gente pensa. É impossível a gente não falar disso. Aqui é tudo baseado na nossa opinião, né? Na nossa visão das coisas. E assim como a gente disse o tempo todo, não existe um. Não é que não existe, mas não é que a gente tá falando isso e é isso, sabe? É porque é o que a gente, com a nossa vivência, com a nossa experiência, é o que a gente pensa agora. Também não significa que vai ser o que a gente vai pensar daqui a pouco, sabe? Pode ser que amanhã eu acorde e pense, putz, tava totalmente errado, mas pode ser que não. que o foda é que isso é uma coisa pessoal nossa, né? Tu aprendeu, eu estudei e aprendi. E o mundo é muito maior do que a gente vê e que tem muitas pessoas que têm outras vivências e a gente tem que aprender com elas e entender. Só que isso é nosso, entende? Eu consigo escutar uma opinião diferente da minha, olhar pra pessoa e falar assim, meu, eu não faço a menor ideia do que tu tá me falando. Então me explica, por favor. E vai ter uma conversa de 5 horas com a pessoa daquilo. Mas tem pessoas que vão bater e vão escutar aqui e assim, não, mas tá falando merda, e isso daí que tu entende não é isso, e é isso aqui. E azar. Isso é o problema. Eu e tu, a gente sabe que não, meu. A gente pegou muita coisa. E pelo menos eu li muito, 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 muito pra poder quebrar isso. Mas é tipo, uma pessoa que não quer. Aí volta pro mito, né? A pessoa que não quer se desvencilhar das amarras da prisão da caverna, ela vai só ver sombra a vida inteira.